vocês. Nós vamos para nossa aula de religião. Eu sempre gosto de fazer aquele exercício de respiração. Ele ajuda a gente a se acalmar um pouco, né? Com relação até à ansiedade, né? Eu até vi uma reportagem ontem falando sobre a respiração, o quanto ela é importante. Falamos também na aula sobre o ar, né? Como ele é importante. Então vamos fazer o nosso exercício de respiração, tá? 3 vezes, combinado? Vamos lá. Solta pela boca. De novo. Mais uma. Bem fundo, tá bom? E nós vamos pedir a Deus para que Ele conduza o nosso encontro, para a gente entender um pouco sobre o que Ele quer dizer para nós, tá? E a história que a gente vai falar hoje é sobre Moisés, né? Nós falamos no primeiro encontro sobre ele, que na época, né, que ele nasceu, era muito ruim, né? O faraó, ele pediu para que, lá na nossa história, lá na frente, né? Joguem no rio, nenhum bebê deve viver. Ele estava muito preocupado com a população, né, que estava crescendo e não queria que nenhum bebê mais nascesse, porque senão era mais gente. Então ele ficou muito preocupado com isso e ele assinou esse decreto, né, que os bebês não poderiam viver. Imagina a mãe de Moisés nessa situação. E aí, né, com toda essa situação, lá na história tá assim, ó: o povo chorou, orou e pediu a ajuda do Senhor, o Deus de seus pais. Deus ouviu o pedido do povo e não gostou daquela maldade, né? Então, o que aconteceu? Moisés nasceu, a mãe colocou ele num cestinho, né, no rio Nilo, e aí quem achou foi a princesa, né? A princesa filha do faraó que achou o bebê. E a irmã de Moisés, que era mais velha, né, ficou de longe observando. E aí quando a princesa achou, a irmã foi lá: "Você precisa de ajuda, né? Eu conheço alguém que pode te ajudar", porque a princesa ela não tinha leite, né, para amamentar o bebê. E aí a irmã apresentou a própria mãe de Moisés para a princesa. E aí a princesa topou e pediu para chamar, e aí ele foi cuidado, né, pela própria mãe, sem a princesa saber que era a própria mãe, né? Essa aí foi a história do nascimento de Moisés. Hoje nós vamos ver sobre outra coisa. A Bíblia conta assim: Moisés cresceu no palácio do faraó, ele conheceu as riquezas do Egito e viu o sofrimento do povo de Israel, escravizado pelos egípcios. Achava que podia ajudar seu povo, mas acabou tomando decisões erradas e teve de fugir para longe. No entanto, Deus foi se encontrar com ele. Vamos conhecer essa história? Deus chama Moisés. Era um dia como todos os outros. Moisés cuidava de seu rebanho de ovelhas e cabras. Já não se lembrava do Egito, onde havia nascido e crescido. Era homem adulto, casado, tinha filhos e trabalhava duro. Um dia, caminhando pelo deserto, Moisés notou uma cena estranha. Viu um arbusto que ardia em fogo, mas não queimava. Moisés parou para observar atentamente aquela cena, quando ouviu a voz de Deus. Moisés, tire as sandálias dos pés, porque este lugar é sagrado. Moisés obedeceu, cheio de medo, e Deus continuou: estou vendo meu povo sendo maltratado no Egito. Sei que aquelas pessoas estão sofrendo. Por isso, vim libertá-las da escravidão e levá-las para uma terra grande e boa. Agora,
Vamos, fale com o faraó e tire todo mundo do Egito. Moisés ficou assustado. Quem sou eu, Senhor, para fazer isso? Não posso, não sei falar direito. Eu estarei com você. Meu povo ouvirá. Deus respondeu. Moisés continuou. O que eu vou dizer ao povo? O que direi? Se alguém perguntar, quem é o Senhor? Diga, eu sou aquele que é. Este é o meu nome. Eu sou. Moisés ainda estava inseguro. Eles não vão acreditar em mim, pensou. Então Moisés disse a Deus: Eu não sei falar direito. Mande outra pessoa. Deus respondeu: Quem fez a boca das pessoas fui eu. Eu o ajudarei a falar. Agora vá, leve esse cajado. Com ele, você fará coisas maravilhosas e todos acreditarão que você esteve comigo. E Arão, seu irmão, irá com você para ajudá-lo. Assim, Moisés tomou coragem e voltou para o Egito, com a grande missão de libertar o povo de Israel. Então, essa história trouxe para a gente uma riqueza de detalhes aí que tá aí nessa história que a gente precisa observar. O que Deus está querendo dizer para nós? Porque ele não se intimidou em nenhum momento, porque Moisés disse: Eu não sou capaz de fazer isso. Moisés ficou com muito medo, né? E colocou um monte de obstáculos aí, mas Deus não desistiu, né? Ele insistiu e mesmo com esse medo que Moisés estava tendo. E o que Deus está querendo dizer aqui nessa história para gente? Para a gente ter coragem, né? Tá aí, ó. Deus disse a Moisés: Eu estarei com você. Então, se ele esteve com Moisés, ele está com a gente também, né? E aí, ó, quanta coragem Moisés teve. Se sei que Deus está comigo, também sou mais corajoso. Então, Deus está pedindo para nós, para a gente ter coragem, né? Essa é a palavra. Moisés não era um super-homem, né? Era uma pessoa normal, com as suas fraquezas, com as suas qualidades, né? Com os seus desafios. Ele saiu do conforto da casa dele. Imagina você estando no conforto da sua casa, né? Imagina seus pais, né, tendo vocês, filhos, esposa, e aí largar tudo para salvar um povo que está sendo escravizado. Precisa ter muita coragem para largar a sua família, os seus objetivos, os seus sonhos, as suas coisas, para salvar um povo da escravidão. E naquela época, quando Moisés nasceu, o povo orou, né? O povo pediu a Deus uma direção e aí Moisés nasceu e Deus usou Moisés para libertar o povo da escravidão. E ter coragem não significa ter medo, significa agir apesar do medo. Apesar da gente ter medo, a gente agir. Isso é coragem. A gente pode ter o nosso medo, claro, todos nós temos medo, mas se a gente age mesmo com medo, isso é coragem, né? Moisés, ele encarou o desafio mesmo com medo, né? Então, vocês lembram aí de alguma situação que vocês tenham agido, mesmo com medo, você foi lá e fez? Você lembra desse momento? Eu gostaria que você conversasse com alguém sobre isso, aí na sua casa, ou se vocês estão tendo bastante acesso à internet, se você está conversando com algum amigo pela internet, compartilha com ele sobre essa história que nós conversamos hoje e pergunta e compartilha isso, né? E é importante a gente compartilhar. Você já agiu, mesmo com medo, você já agiu em algum momento? Eu já. Então, compartilha aí com alguém, tá bom?
Enfrentar algumas das mais duras realidades da vida requer coragem. A coragem é a primeira entre as qualidades humanas, porque é a qualidade que garante todas as outras. A vida é dura e nem sempre será justa. Mas isso não quer dizer que ela não possa ser boa, gratificante. Apesar da dor e de todas as dificuldades que fazem parte da vida, será preciso demonstrar coragem diariamente para encontrar algo definitivamente positivo e significativo. Seja lá o que você faça, olhe para cima e agradeça a Deus o simples fato de existir. Você vai se decepcionar, você vai se iludir, você vai se machucar e afundar. Não importa o quanto você lute, isso vai consumir 90% de suas forças. E o que sobrar, você vai gastar chorando por ter sido consumido. Mas não deixe as pessoas destruírem quem você é. Se acredita numa coisa, lute por ela. Não é porque alguém disse que não vai dar certo que seja verdade. Não lute pelos sonhos de alguém, lute por você. Algumas vezes você cairá de cabeça em uma piscina vazia, mas pelo menos você teve a coragem de mergulhar. Ninguém disse que seria fácil. O caminho mais difícil tende a ser o melhor. Talvez não seja o caminho que você escolheu, mas é o caminho que escolheu você. Tudo que temos nessa vida é o legado que deixamos para trás. Você não pode levar nada com você na hora da morte. O arrependimento pode enterrar qualquer homem. Independente da sua força, no fim dos dias, você se encontrará sendo julgado, com todo o seu trabalho sendo devorado sob seus pés. Não fique com as mãos vazias, explore seu potencial agora e não daqui a 10 anos. Planos são ótimos, mas é o caminho que você percorre que conta. Riscos fazem campeões. Esta vida não é para os tímidos. Medo é um grande motivador, mas não quando ele nos enche de temor. Receba com alegria a adversidade. O seu caráter é medido em como você reage ao enfrentar os problemas. Se quer, acredite que pode conseguir. Ninguém poderá tirar nada de você. Ninguém poderá destruir você. Isso quem faz é você mesmo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da história. E eu quero finalizar esse encontro, né, essa história, falando do desafio que Deus desafiou Moisés em meio a tantas coisas, né? E ele falou para Moisés: eu estarei com você, meu povo ouvirá. E ele falou também: eu sou aquele que é, eu sou. Então, mesmo com medo, tenha coragem. A coragem tá aí, tá? Um beijo para vocês. Fica com Deus.